casais divorciados estão em situação de adultério? Estão sim. Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 31 e 32, Jesus Cristo ensina sobre o pecado de adultério dos divorciados. Falou Jesus. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério também. No versículo 31, Jesus cita uma falsa interpretação dos intérpretes da Bíblia hebraica, os escribas, fariseus e saduceus, que distorciam a Bíblia e ensinavam que os homens podiam se divorciar da esposa desde que fosse lavrado documento de ofício para dar legalidade ao divórcio. O Senhor Jesus disse: esta interpretação de vocês está errada. Isso aí que vocês ensinam, a palavra de Deus não diz. É falsa interpretação. É coisa do coração pecaminoso de vocês, que quer distorcer a palavra de Deus para validar os propósitos de vocês. Por isso o Senhor Jesus chamou de geração adúltera em Mateus, capítulo 12, versos 28 e 29, e Mateus, capítulo 16, versículos 1 a 4, aquela geração do seu tempo que bebia daqueles falsos ensinos. No vídeo anterior, de número 17, eu preguei: os líderes da religião adulteravam os mandamentos de Deus, mudando o padrão absoluto de conduta. Eles mudavam o padrão absoluto de família, de casamento, de criação de filhos, de religião, de cultura, de moralidade e até padrões de trabalho e de negócio. Toda aquela geração estava comprometida com os ensinos dos influenciadores, os escribas, os fariseus e os saduceus. Eles mudavam o padrão absoluto de conduta que Deus estabeleceu desde o começo, desde o início da criação. Jesus reprovou aquela situação, assim como reprova a situação em que vivemos hoje. Nos versículos anteriores, do 27 ao 30, do capítulo 5 de Mateus, Jesus ensina sobre o pecado de adultério entre casados, como eu preguei no vídeo anterior de número 17. Aqui, no verso 31, Jesus diz: eu vou ensinar a vocês a verdade sobre o casamento. Um ensino completamente diferente e contrário ao ensino dos falsos intérpretes. No versículo 32, Jesus passa a ensinar sobre o pecado do adultério. Primeiro, se você se divorcia da sua esposa sem ela merecer, ou seja, sem ela ter se deitado com outro homem, coloca ela em situação de viver em adultério, caso ela se case com outro. Segundo, se você se divorcia da sua esposa sem que ela tenha manchado o leito matrimonial, se deitando com outro homem, você também submete à situação de adultério o homem que se casar futuramente com a sua ex-esposa. Alguém pergunta: e ele, o marido que se divorcia sem a esposa ter adulterado o casamento, se deitando com outro? Se ele se casa com outra mulher, ele também não incorre em adultério? A resposta é sim, ele também comete adultério.
O marido que se divorcia da sua esposa sem ela merecer, também passa a viver em adultério caso se case com outra mulher. Nestes versículos, Jesus deixou isto implícito e no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 18, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Temos que entender que o adultério conjugal é adulterar o padrão de casamento que Deus instituiu desde o começo do mundo. A mulher casada que se deita com outro homem e o homem casado que se deita com outra mulher adulteram o padrão de casamento segundo a vontade de Deus. A mulher casada que se deita com outro homem e o homem casado que se deita com outra mulher adulteram o padrão de casamento segundo a vontade de Deus. E o homem que se divorcia da sua esposa também adultera o padrão de casamento que Deus deixou desde o começo do mundo, a não ser que a sua esposa tenha se deitado com outro homem. Portanto, existe sim adultério conjugal de casais divorciados. E Jesus Cristo mostra nestes versículos e deixa bem claro. Nós cristãos, se queremos viver de acordo com a vontade de Deus, temos que nos comprometer com o padrão de casamento que Deus deixou desde o começo do mundo, autenticado nas Escrituras Sagradas e confirmado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.